Eu vim para o São José com 2 anos de contrato, né? 2017 e 2018. Eu já estou indo para a minha 7ª temporada aqui no clube. Então, quando a gente consegue implementar uma metodologia de trabalho, a gente consegue trabalhar com um processo de médio a longo prazo, quando a gente consegue ter as nossas ideias respaldadas, né, por dados, por números, por credibilidade, por trabalho e não por pressões externas, né, a gente consegue sim, né, mostrar a importância da gente ter uma sequência, um segmento dentro disso. A gente vê hoje com a chegada da SAF no Brasil, os clubes, né, que viraram SAF tentando, né, mesmo com pressões externas, manter, né, os seus treinadores e os seus projetos o mais longevo possível. Né? A gente viu o Botafogo, né, que passou por várias turbulências, várias dificuldades, né, e manteve seu treinador. A gente vê o Vasco hoje com o Barbieri passando por uma dificuldade grande também, né, e de uma certa forma tentando manter o seu trabalho. Né, o Pesolano dentro do Cruzeiro, né, ali durante um período, ele acabou saindo depois, mas ficou mais de um ano no clube. Então, essas, né, clubes, empresas, né, o próprio Barbieri, na época do Red Bull Bragantino, ficou 2, 3 anos no clube. Né, mas em outros clubes é um pouco mais difícil, porque as pressões dos conselheiros, as pressões externas, né, e da própria torcida organizada acaba influenciando muito, não só nas mudanças, né, do treinador, mas também hoje, infelizmente, também nas mudanças dos executivos de futebol, que hoje são cobrados tanto quanto um treinador de futebol. Isso acontece muito. No Santos, é o que eu falo. E eu já vi essas pressões que você está falando, a gente está vendo aqui, o Santos está passando por isso aqui. O Palmeiras, antes dessa virada de chave, de construção de estádio, do Paulo Nobre entrar lá e assumir uma série de dívidas lá do clube e tal, tal. E os clubes vivem nisso, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, vivem passando por isso aqui. Agora, você tocou num ponto importante aí. A SAF e a SA. O Santos está flertando aí com o grupo QSI, né, que é o grupo que faz a gestão do Paris Saint-Germain, né, por intermédio lá do pai do Neymar, ele que apresentou lá o Sheik lá, eles parece que estão para fazer uma proposta para o Santos, mas aí o Santos teria que se tornar ou SA ou SAF, né, o estatuto do Santos não permite que o Santos seja vendido de forma integral, apenas 49%, mas se for uma SA pode ter um investimento, aquela coisa tal. Pela tua experiência, a tua vivência que você tem pelo futebol mundial aí, você acha que esses clubes, por exemplo, o Santos tem um problema seríssimo, cara. Tô até fazendo uma consultoria com você aqui. O Santos tem um problema seríssimo, o Santos tem um estádio pequeno, vai construir aí um estádio, está na iminência de construir um estádio, né, para 30 mil pessoas, mas isso não vai resolver os problemas do Santos, né, porque o Santos está em Santos, joga pouco em São Paulo. Você pega Corinthians, São Paulo e Palmeiras, joga para 40, 45 mil torcedores todos os jogos. E o Santos jogando para 10, 12, né? O Santos tem um nome muito forte, mas assim, em termos de arrecadação, estão falando aí na liga, o Santos está na 3ª prateleira para receber dinheiro de liga, se firmar essa liga e tal. Pela tua vivência, assim, olhando de longe, você acha que para um clube igual o Santos, permanecer nesse modelo associativo, assim, isso seria bom para o Santos? Ou você acha que ou SA e buscar um investidor, que não seja esse, mas que seja um outro investidor, ou até mesmo o SAF, seria a grande virada de chave do Santos para voltar a competir com os grandes, com o Flamengo, Palmeiras e outros aí? Qual que é a tua opinião, assim, de longe, assim, cara? O Vanderlei, o Santos tem uma coisa que dinheiro no mundo não compra, que é o legado, o nome, a marca do clube, né? Principalmente fora do Brasil, a marca ela é uma marca gigante, né? E a gente brinca muito. O Santos ele tem culturalmente, né, é um clube que forma jogador, independente do momento, se é de crise, se não é de crise, né? Você libera o Marcos Leonardo com a seleção sub-20, tem um David de 2005 ali jogando. Você teve o Caio Jorge, que acabou saindo de outra geração. Você vê uma equipe sub-15 do Santos que foi campeã da Copa Nike agora. Você viu? Sim. Então, o Santos, naturalmente, ele tem um legado, além da sua marca, que é esse processo de formação de atletas, que é uma coisa assim, realmente absurda, né? Uma coisa gigante, é um patrimônio inimaginável, né? E é uma coisa natural, né? Assim como o Fluminense, né, tem
tem os meninos de Xerém, os Santos, né, os meninos da Vila, é uma coisa realmente que tem que ser usada. Eu acho que o clube ele tem que passar por um processo de gestão profissional, né? O Flamengo é um clube que tem uma marca gigante também, né? Não precisou se tornar SAF, né? Passou por um processo de reestruturação interna, né? Desde a época do Eduardo Bandeira, né? Num processo de organização para pagar todas as suas dívidas, né? Zerar todo esse processo trabalhista que o clube teve, né? O Palmeiras, de uma forma um pouco diferente, utilizando mais, né, na época do Paulo Nobre, depois a Leila, mas é um clube que se organizou, é um clube que tem um centro de treinamento, é um clube que tem um estádio próprio. Então, eu acho que o Santos ele precisa ir para um caminho, primeiro, de gestão profissional, né, e você conseguir blindar esse processo de gestão profissional, eu acredito que seria mais fácil com um grupo de investidores, né, para que possa, né, fazer essa investimento de capital dentro do clube, né, fazer com que esse projeto da Vila Belmiro, acredito que é um projeto para 30, 35 mil, se não me engano, 30 mil, 30 mil. 30 mil pessoas para uma arena seria formidável, né? É uma torcida apaixonante, é uma cidade linda, né? Então, eu acho que facilitaria muito esse processo. E o mais importante é ter pessoas competentes, pessoas capacitadas, os mais diversos departamentos do clube, né? Porque o clube hoje, Vanderlei, é uma empresa. Você não adianta só ter um bom executivo de futebol se você não tem um bom diretor de marketing. Não adianta ter um bom diretor de marketing se você não tem um resultado de campo. Então, o RH. Então, são vários e vários departamentos, né? É o famoso efeito dominó que você precisa ter dentro do clube, né? E ser tratado realmente como uma empresa, né? Deixando as questões políticas, né, um pouco de lado. A gente sabe que é difícil, né, culturalmente dentro do futebol brasileiro, mas se você pegar na Inglaterra, por exemplo, né, clubes como o próprio Manchester City, que hoje, né, e outros clubes ingleses, né, que são clubes centenários também, clubes que tinham e têm ainda uma pressão da torcida, né, tiveram investimentos externos, né, e esses investimentos acabaram repetindo mais uma vez, dentro de uma gestão profissional. Não adianta só injetar dinheiro se você não tem pessoas qualificadas e preparadas, né, por detrás desse processo, auxiliar que o Santos, né, retorne, né, para o lugar que ele merece, que é com certeza no topo da pirâmide do futebol brasileiro. Gestão profissional, né? Gestão profissional, mas é o que você falou, tem a pressão política, ela interfere muito no clube, e aí não vem o resultado em campo, e aí vira aquela bola de neve. Aí a torcida entra na onda também, a torcida organizada, aquela coisa, e fica difícil a coisa fluir. Mas gestão profissional, você precisa de dinheiro também, né? Você precisa de dinheiro. Por isso que é importante a questão do investimento, né? Porque não se faz futebol sem dinheiro, né, Bruno? Não tem como, né, cara? Não tem, mas aí entra dentro daquilo que eu te falei, da questão de ter pessoas capacitadas nos mais diversos departamentos. Por exemplo, meu orçamento é X, como a gente faz aqui na MLS. O Bruno, a gente tem 400 mil dólares por ano para contratar um lateral esquerdo, com salário e com trampo. A gente tem $1 milhão bruto de salário para contratar um atacante de lado. A gente tem uns 700 mil dólares para a gente contratar, né, um zagueiro que possa jogar tanto pelo lado. Então, você começa a criar mecanismos, né, um modelo de gestão de você você toma as decisões baseado no orçamento que você tem, não com emoção, não com momento, não por indicação de agente, não por indicação, são decisões puramente técnicas, né, junto com o treinador do clube, com o executivo seu do clube, comigo dentro do departamento, né? Então, quando você tem poucas pessoas e pessoas capacitadas que estão na mesma página tomando as decisões finais, né, se as coisas acontecerem no lado positivo, está todo mundo junto, e também, se as coisas não funcionarem, todo mundo apoiou, né, aquela tomada de decisão, e ela foi embasada dentro do conhecimento técnico, do conhecimento analítico, do estudo de mercado. E eu vou te falar, Vanderlei, trabalhando há 7 anos aqui na Liga, tendo participado de várias negociações e contratações, né, a probabilidade de acerto, quando você cria processos dentro dos departamentos, ela é muito grande, né? Como eu disse, você não está lidando com máquina, você está lidando com seres humanos. Então, erros irão acontecer, mas você minimiza muito, e você, de uma outra forma, você acaba não onerando o clube. Amanhã, se tem uma troca de treinador, se o atleta não serve, né, se você quiser rescindir o contrato do jogador, como acontece muito no Brasil,
Você assina um contrato com um jogador hoje de milhões e 2, 3 meses depois o jogador não serve mais. Você fica com aquele passivo ali. dívida, né, com aquele passivo, né, com você. Então, isso tudo, né, precisa ser bem definido e utilizar todo mundo, todos os tomadores de decisões dentro desse processo. Parece até que assim, é porque você hoje você está num outro momento, né? Aí você está numa outra dimensão aí trabalhando aqui, mas, cara, aqui a coisa deveria funcionar dessa forma, mas eu acho que não funciona dessa forma, não, porque as coisas não acontecem. Demora. Se bem que, há que se destacar, as categorias de base do Santos, quando essa atual gestão assumiu, no primeiro ano só tomava pancada. Era um negócio assim, e aí, isso que você falou, foram implementados processos, uma série de coisas ali e tal. E agora, o ano passado já ganhou, esse ano está ganhando títulos, então está começando a dar frutos. Né? Não é uma coisa da noite para o dia, mas precisa ter uma coisa, uma linha e um procedimento, né, para que essa coisa dê certo lá na frente.